Muito bem, estamos de volta, esse é o último bloco do nosso programa e ó, o tempo passa, o tempo voa e é claro que você vai continuar ligado e ligado aqui com a gente, não é? Sim, porque logo depois do BH Todo Dia tem Saúde e Bem-Estar com o meu amigo querido Fernando Rocha. Beijo para você, Fernando Rocha, que trabalha sempre o conceito de saúde, para além da questão do corpo, né, entrando alma, mente também. Então não perca, depois do BH Todo Dia, o nosso querido também, Fernando Rocha, conduzindo o Saúde e Bem-Estar. Aliás, todos os conteúdos do nosso programa e do canal Viver Brasil, todos os conteúdos estão à sua disposição no YouTube. Aí você vai lá, escolhe a hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser para você assistir, né, e conferir os nossos conteúdos, rever alguma coisa. De repente você está lá pensando assim, poxa, tem um rapaz lá que falou da tal da economia da aglomeração, não é? E tal, isso e aquilo. Vai lá que você vai encontrar. Tem um outro jovem que falou de uma história do mercado, mas ele está ligado a esse mercado e esse mercado já abriu, fechou e tal. O mercado novo, o velho mercado novo, vai lá que você vai conferir. E tem também um arquiteto que falou que Belo Horizonte foi criada, né, na época da República, mas que também a arquitetura da cidade, né, as esquinas dos encontros estavam previstas nisso aí. Então vai lá que você vai conferir esse programa, que é o nosso BH Todo Dia. Mas todos estão lá, tá bom? Todos os programas da nossa programação você confere no YouTube do jeito que você quiser, pode utilizar como você quiser também, é muito legal. É um novo conceito, né, da produção audiovisual com mais liberdade para você, de modo que você não precisa ficar preso a uma grade. Esse nome, inclusive, é terrível. Eu acho, Flávio, que eu me lembrei do prato que você falou, Duralex, não era isso? Duralex. Duralex, que é esse prato, né, desse tom mais amarronzado, né? E a propaganda era isso, jogava no chão e não quebrava. Um outro utensílio legal também é esse aqui, ó, copo Lagoinha. Copo Lagoinha, esse já foi, esse é meia patrimônio. do copo Lagoinha, sim. Meia do copo bairro, Lagoinha, barato, cara. Porque o copo Lagoinha, em outros lugares do mundo, né, é o copo americano. Só em Belo Horizonte é o copo Lagoinha por causa do bairro Lagoinha. Perfeito, né? Muito legal. Que é um outro bairro que a gente precisa, né, trabalhar com ele também. Aí, ó, estamos mostrando a sua meia aí agora, viu? Isso, suspende aí, ó, fantástico. Muito bom, gostei. Vamos lá, André, você fez uma revelação aqui no intervalo assustadora. O Flávio ficou boquiaberto. Pois é. Porque o Flávio já foi da prefeitura secretário, não é, Flávio? Foi. Isso. E o conselho o conselho está parado desde 2016? O Conselho de Mobilidade Urbana ele foi criado em 2013 por pressão popular, né, naquele nas momento ondas ali, né? de manifestação, que teve reportagem falando que Belo Horizonte era uma das únicas capitais que não tinha. Teve eleição em 2013, eu fui eleito, no caso, pelo setor popular da Centro-Sul. A gente teve reuniões em 2014, 2015... até o começo de 2016, depois ele foi desmobilizado e aí mudou a gestão, teve eleição em 2017, mas a gente nunca tomou posse. Caramba, ganhou, mas não levou. Nunca instituíram. E aí teve eleição de novo em 2021. Para o setor técnico empresarial foi em julho e para o setor popular foi em dezembro. E a posse, a nomeação, né, aconteceu só agora, em dezembro de 2022. E a primeira reunião vai ser agora, 25 de janeiro de 2023. E na pauta está o projeto da Afonso Pena. Tá, o projeto da Afonso Pena. Explica ele pra gente assim. O projeto da Afonso Pena de requalificação é um projeto muito importante para a cidade, que é de você colocar ciclovias e faixas exclusivas de ônibus na extensão toda da Afonso Pena até a Praça da Bandeira mesmo. Então é da Praça da Rodoviária até a Praça da Bandeira. E ele alterna vários momentos de ciclovias. A ciclovia no Canteiro Central alterna ciclovias que são pistas do lado do Canteiro Central. E tem umas partes que elas são em cima do Canteiro Central mesmo, principalmente chegando na Praça Milton Campos e tal. E a faixa exclusiva é sempre do lado direito da via, subindo e descendo. Tem uma parte que é uma faixa preferencial. Ela sobe... Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que ela sobe exclusiva até a altura do Getúlio Vargas. Assim. Mas é fundamental para a cidade e é muito simbólico para a cidade, né? Porque é a avenida mais importante, mais simbólica da cidade, inclusive, né? Essa coisa da BH republicana, é o eixo monumental da cidade. E é muito importante que esse projeto seja bem sucedido e é uma grande iniciativa. Por isso que a gente está debatendo e tem alguns problemas que a gente tem que resolver. Tá. Né? Um deles eu vou colocar dois, assim, que são as reclamações que estão acontecendo, elas estão interligados.
São as ilhas de pedestres, que são essas soluções de travessia para os pedestres, que são, ao invés de você picota a travessia, né? Então você... Ao invés da travessia ser muito longa, você tem trechos, né, de travessia. E a Afonso Pena é uma avenida muito larga, né? Mas assim, você abre uma conversão à direita, isso já existe na Afonso Pena. Por exemplo, na altura da Tamóis, quando você vai pegar para o viaduto Santa Teresa, descendo, isso, a Tamóis, você tem uma conversão à direita. E para o pedestre está lá, ele tem que atravessar até uma ilha de pedestres, e aí ele espera o outro sinal para atravessar a Tamóis mesmo. Entendeu? Isso aí. E aí você fica lá parado na ilha de pedestre, com os carros passando ao seu redor. Existe uma argumentação em defesa da ilha que eu compreendo, que é assim, hoje em dia, dependendo do lugar, por exemplo, na Avenida do Brasil, a travessia já é picotada mesmo sem a conversão, entendeu? Sim. Então você garantiria uma travessia mais segura para o pedestre. Só que isso prescinde do fato de que você pode ampliar o tempo de semáforo, entendeu? Sim. Por exemplo, perfeito. Ou proibir a conversão. Uma das grandes soluções, que eu acho que é um exemplo para a cidade, é que a Praça 7 é assim. É a Praça 7, justamente. A Praça 7, até alguns anos atrás, todos os ônibus viravam, e agora eles proibiram a conversão. Só que ainda dá problema, porque eles só fizeram isso. Porque eles tinham aumentou que ter... o tempo. Não, até aumentou, mas eles tinham que ter mudado o lugar de travessia. Porque como a travessia... É na esquina, né? É um pouco mais afastada da esquina, os ônibus e os carros acham que eles podem virar. Então, vira e mexe, você está lá na Praça 7, não pode virar, mas se você ficar lá, você vai ver um carro virando, porque ele acha que pode, entendeu? Perfeito, faz sentido. Aí, o que a gente está lutando para que não aconteça, e tentando conversar com a prefeitura, é que não tem essas conversões à direita. Então, tem conversões que são totalmente despropositadas. Por exemplo, subir na Afonso Pena, virando à direita na Brasil, em direção à Praça da Liberdade, não precisa de abrir uma pista lá, porque pouca gente vira lá, todo mundo pega Pernambuco, por exemplo. Agora, na altura da Praça ABC, eles estão abrindo também. E lá tem praças, né? Então, por exemplo, em frente à famosa padaria Bonomi, é uma praça. Eles vão abrir uma via ali para fazer a conversão dos ônibus. Isso é ruim para a cidade de uma maneira geral e é ruim para a ideia do pedestre. Então isso é uma coisa que a gente defende. E o outro problema? O outro problema está correlacionado com a supressão de árvores, né? Porque você vai abrir vias e necessariamente você vai ter que tirar árvores. Ali mesmo, nesse lugar que você falou, perto dessa padaria, tem árvore. Exatamente. Vai ter que sair. E assim, a gente viu paulatinamente na Afonso Pena a supressão de árvores desde a década de 40, década de 50 e tudo mais. Então, assim, a gente está tentando defender uma solução porque a gente está vendo ambientalistas indo contra o projeto e jogando o bebê com a água do banho. Porque, porque assim, se você faz uma ciclovia, uma faixa exclusiva boa, um exemplo para a cidade, você vai ter um efeito demonstrativo, assim, as pessoas vão entender que isso é importante. Nela, né? Então é por isso que esse projeto tem que ser muito bem feito. Bem feito, eu concordo com você. Porque Belo Horizonte tem também uma questão assim, a ciclovia não vai funcionar aqui. Ficou esse mito aí, né, essa lenda urbana, e as pessoas não aceitam. Assim. Flávio, eu preciso da sua experiência e da sua visão crítica. Ele colocou alguns pontos aqui. Você conhece esse projeto da Afonso Pena? Conheço esse projeto, eu cheguei até a fazer um parecer sobre ele dentro do Conselho do Patrimônio do município, né? Sim. Que continua se reunindo, né? Esse não parou, né? Porque ele aprova coisas, né? Então ele precisa, exatamente. Boa, André. Quer dizer, os pontos são exatamente esses que o André falou, né? Quer dizer, a gente tem que entender que tem pontos positivos, que é privilegiar o transporte coletivo, a rapidez do transporte coletivo, a questão das ciclovias e a questão, que é meritória também, da segurança do pedestre nas travessias. Porque a gente tem muito atropelamento ali, especialmente no centro da cidade, que as pessoas não respeitam o sinal e atravessam, né? Agora, o que acontece do ponto de vista de cidade, de paisagem urbana, é que ele foi muito pensado dentro de uma lógica de engenharia de tráfego. Ele não foi pensado na questão da qualidade urbana, da ambiência urbana, inclusive da questão do tratamento da via, né? Porque o que a gente tem visto hoje em vários lugares é as vias
serem mais humanizadas. Essa ideia do asfalto negro, né? e o né, afastado, apartado, que ele chama, que o André chama, e a gente usa esse jargão de lógica rodoviarista. Sim. Né? Isso está deixando de existir, quer dizer, a gente está buscando, inclusive, uma convivência mais fraterna entre os modos de circulação e a vivência da cidade. Né? É certo que Belo Horizonte tem um problema complicadíssimo de mobilidade, que é o trânsito norte-sul ter que ser feito pela Avenida Afonso Pena. Né? Quer dizer, a gente tem que privilegiar rotas alternativas para diminuir, inclusive, a pressão sobre a Avenida Afonso Pena. Isso eu acho que faz parte também do entendimento de qual é esse projeto da Avenida Afonso Pena. Então ele tem esses problemas de paisagem urbana, de qualidade de vida urbana, e que isso é impensável. Você vê vamos dizer, o grande piloto disso é a travessia da Afonso Pena com Carandaí. Que é o caos inglesa, completo. Ali você tem mão inglesa, você tem essa coisa picotada. Ali. E você vê ali que a Avenida Afonso Pena ela parece ter perdido a identidade, diluído ali. Se você ficar tentando olhar aquele lugar, parece que a Avenida Afonso Pena ela deixa de existir como avenida num determinado lugar. Né? E os companheiros aí da mobilidade fizeram, inclusive, um vídeo muito interessante, que a pessoa, para atravessar a Avenida Afonso Pena, demora acho que cerca de 3 minutos. 5 minutos. 5 minutos para atravessar uma avenida. Você chegar de uma impaciência terrível. Outra. Eu já fiz eu faço esse trajeto de vez em quando. Palácio das Artes. Quer dizer, essa coisa de pensar a lógica de projeto e cidade só desde um ponto de vista é que é a nossa bronca e é o que a gente oferece para o debate da cidade. Ô Flávio, agora entrando na Afonso Pena, temos prédios ali muito importantes, assim, né, que fazem parte da nossa história. Parece que o prédio mais antigo de todos é o do Tribunal de Justiça ali, né? Me parece, né? O lá em Simão? Não, do lado. O tribunal aqui, ó, embaixo. Do lado do Automóvel Clube. Sei. Talvez seja assim. Eu me lembro, a Tatiana Pimenta esteve aqui com a gente e ela apontou isso, que mais ou menos de 30 em 30 Tatiana anos, Pimentel. Sempre um prédio, dificilmente você tem um prédio que dure muito tempo na Avenida Afonso Pena. Isso é verdade. E o trabalho dela, a dissertação dela, mostra exatamente que tem prédios na Avenida Afonso Pena que já estão na 3ª ou 4ª geração. Né? E prédios que são prédios icônicos e prédios importantes que foram demolidos. Né? O exemplo clássico que a gente tem ali é o Sulacap Sul América, que era um prédio maravilhoso. Primeiro era uma praça. Primeiro era uma praça. Caramba. Depois foi ocupado por um prédio do Correios e Telégrafos, que era maravilhoso, que foi demolido para se criar o Sulacap Sul América, que era um projeto modernista muito bem feito, com uma dinâmica de inserção urbana muito bacana, porque ele tinha uma praça e no eixo da praça dava exatamente no viaduto Santa Teresa. Eles fecham aquela e depois eles construíram a grade. Em cima dessa praça eles construíram um anexo, né, que é o que a gente fica lutando para demolir. Né? Sim, é verdade. Fica lutando para demolir. Não, eu luto para demolir esse prédio desde que eu era estudante de arquitetura. Você vê que as lutas elas são constantes, eternas. Elas são... E você foi secretário, né? Mas o secretário não é o dono da cidade. Não, né? não é não. E tem isso que a gente faz. Eu, como secretário, não consegui fazer um desejo que era seu, um décimo das coisas que eu conseguiria. Eu fui secretário da Pampulha, né? Isso. E todos os conselhos funcionavam bem, inclusive de mobilidade. Certo. Inclusive de mobilidade lá funcionava bem. A Comissão Regional de Transporte e Trânsito, que é o que você está falando, ela sempre funcionou bem. Eu parei de ser da Leste ano passado, me arrependi profundamente, porque eu quero mudar o sentido de uma via e não consigo. Tem mais etapas para fazer isso. A comissão funciona como um conselho na prática. Ela funciona bem, mas é bem para demandas locais, para questões estruturais da cidade tem que ser o conselho que não está funcionando. Vamos ver se ele pega no tranco agora. Agora, mesmo do ponto de vista técnico, eu tenho algumas preocupações com o projeto da Afonso Pena, mesmo com o projeto de trânsito e transporte. Por exemplo, o André pode falar isso melhor do que eu, mas para você conseguir 2 pistas exclusivas para ônibus, porque você tem que ter 2 pistas que não para atrapalha. Né? Você tem que diminuir a largura e conseguir a ciclovia, você tem que diminuir a largura das pistas. Na hora que você diminui a largura das pistas, isso cria um complicador, inclusive com relação à motocicleta. Sim, bem lembrado. Então, esse é um aspecto que não está muito bem resolvido. Né?
Esse da motocicleta é um problema complicadíssimo. O trânsito da Afonso Pena de motocicleta, de motoboy, é muito intenso. Você imagina, eles já passam apertados ali entre dois carros. Com um novo projeto, não vai passar. Não vão passar. E vão embolar tudo. Né? E vai são ser muitos. O Jaime Lerner, ele dizia uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender. No trânsito, você não pode haver disputa por espaço. Que o trânsito flui bem quando você não tem disputa de espaço. Por isso que ele criou as vias expressas de ônibus, que é uma criação de Curitiba. Né? Ele falava isso, eu quero evitar que haja disputa. E o que a gente vê todo dia no trânsito de Belo Horizonte é uma disputa por espaço. Bicicleta disputando com motocicleta, que disputa com carro, que disputa com ônibus, táxi, e aí com Uber, né? E cada um se acha superior ao outro. E claro, né? e cada um quer o seu espaço. E vai atropelando espaço, o outro que está por baixo, né? A gente vai fazer um dia qualquer como se faz na Índia. Na Índia dizem que quando você entra lá, a primeira coisa que você faz aqui dentro do carro é fechar os espelhos, retrovisores. Você cuida do seu e o resto que cuida de si. Não dá ideia, não, Flávio. Desculpa. Apaga isso. Apaga isso, não. O André, para finalizar, tem alguma questão pensando na questão das motocicletas, dos motoboys nesse projeto? Olha, não. É importante saiba, isso, não. hein? Existe um tratamento para as baias de ônibus, né? Porque assim, quando porque assim, existe a faixa exclusiva e você precisa mudar a forma como os ônibus param nos pontos de ônibus, você vai fazer alguns recuos a mais, você vai criar mais calçados, inclusive. Inclusive, isso é uma defesa das pessoas que projetaram, falando que na soma total tem mais calçada criada do que retirada, mas não é assim que funciona. Né? Não é quantitativo. A matemática me engana. Né? Mas assim, eu entendo o ponto que você traz, mas eu acho sinceramente que se você consegue, né, fazer um espaço exclusivo para o ônibus, um espaço exclusivo para a bicicleta, o restante do espaço ele se adapta, porque o carro assim, né, a gente já desligou essa mentalidade, pelo menos a maioria de nós, não muitos governantes, mas assim, o carro ele vai ocupar todo o espaço disponível, ele é tipo gás. Ele é voraz. Isso. A lógica dele é como se ele fosse um gás. Você vai colocar ele no espaço, ele vai ocupar todo o espaço disponível. Então não adianta você achar que você vai criar uma faixa a mais para carro e isso vai resolver o problema. A moto, que é um problema latino-americano, um problema brasileiro, também um problema indiano, ela é uma coisa mais difícil de resolver, porque assim, você tem que fazer com que a moto não seja a melhor solução de deslocamento para o jovem. E como é que você vai fazer isso, entendeu? Se você não tem a questão do emprego também. Muitas pessoas não têm emprego, né? Vai ser o quê? Vai entregar com o motoboy. E a gente utiliza muito esse trabalho. E aí para você fazer isso, você precisa criar opções concretas estruturais de deslocamento. Então você tem que realmente melhorar o transporte coletivo, você tem que dar opção para a bicicleta, que aí o cara vai ver que ele pode... Assim, a bicicleta, por exemplo, é assim, né? Eu não estou falando para o cara fazer entrega de bicicleta o tempo todo. Sim. Mas eu fazia... em 2015, antes de ter todas essas coisas, eu tinha um bico de entrega de almoço ali na Praça ABC. Eu ficava de bicicleta lá e entregava almoço. E era bem tranquilo, entendeu? Assim, não estou dizendo que é essa a solução, mas eu estou dizendo que só mudanças estruturais que vão trazer, vão poder combater a motocicleta e não o espaço, exatamente. Boa sorte. Legal. É difícil. Vamos lá, Luiz, nós estamos no minuto final. Eu queria que você convidasse para o mercado novo, né? Para as pessoas irem no mercado. Bom, turma, estamos lá, né? Há 5 anos aí fazendo esse projeto para Belo Horizonte, de pessoas que estão aqui. Então, tá muito legal, assim, tá muito bem frequentado em termos quantitativos e qualitativos. Fica aí o nosso convite para... Posso fazer um convite legal? Para o pôr do sol. Pôr do sol, aproveitar agora. Na rua Rio Grande do Sul, a gente tem os cogobós, que são os tijolos vazados, né? Onde você consegue ver ali o pôr do sol entre os cogobós e é bem legal ali. Conseguimos convencer o André, ó. Ele já ficou, eu quero voltar, só que aí teve pandemia, neném, eu não consegui voltar. Tem loja de criança agora lá também, um espaço para tanto deixar os meninos quanto para você comprar umas roupinhas feitas artesanalmente na cidade. Agora
a neném tá andando, agora é mais fácil. Solução para demais. trânsito vende lá também, não? Oi? Solução para trânsito vende Vixe lá? Maria. Ó, mas é muito... não sei. Tem os arquitetos lá também, a gente Ó, pode mas discutir, tem fazer escritórios uma lá. roda. Era escritório de oficina de arquitetura. bonde. Antes oficina de de ser bonde, Mercado olha. Novo, era oficina de bonde. Muito bom. cara. Legal demais. Gente, ó, muito obrigado pela participação, viu? Maravilha. E assim, o espaço sempre aberto para vocês. Flávio, obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com Elias Sunshine, né? Meu querido amigo de tanto querido. tempo. Obrigado. Então, sempre que quiser, estou aqui. Tá, joia. Muito bom. André, muito bom. Muito bom, eu tô feliz de estar aqui, de poder pirar um pouco sobre as questões da cidade E agradeço explicar algumas mais. coisas importantes, cara. Foi muito legal. Do seu jeitão, de forma mais leve, mas muito bom, viu? Obrigado e boa sorte no vamos conselho. ver. Ocupe o espaço, viu? Próximos passos aí, Tá bom. cenas dos próximos capítulos. Tá bom. E Luiz, boa sorte sempre, né? E assim, eu acho que o Flávio falou muito bem. Independente da questão da moda, vocês plantaram uma semente sólida ali. Então, valeu, viu? Obrigado. Como bom mineiro, bom demais da conta. Tamo aí, um prazer revê-lo. Muito bom, legal, Luiz. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei.